Savana selvagem. Leões versus hienas. A guerra silenciosa em Masai Mara. Bem-vindo à savana selvagem, onde leões e hienas travam uma guerra silenciosa no Masai Mara. No coração pulsante da África, onde o tempo parece ter esquecido de correr e os segredos da luta pela sobrevivência. Desafios da natureza sussurram através das gramas douradas. Uma verdade sombria aguarda para ser desvendada em um ambiente hostil da savana selvagem. Masai Mara, um nome que ecoa como um presságio nas vastas planícies africanas, onde cada amanhecer traz consigo promessas não cumpridas e ameaças veladas que se escondem nas sombras da savana selvagem. Aqui, onde o sol impiedoso governa com punho de ferro e a lua testemunha segredos que jamais deveriam ser revelados pela vida selvagem africana, dois impérios se enfrentam em uma guerra que transcende a compreensão superficial da rivalidade animal, conflitos e batalhas épicas do mundo animal no planeta selvagem. Leões e hienas, nomes que carregam o peso de milênios de conflito. Mas a verdade por trás dessa inimizade é muito mais sinistra do que qualquer conto de fadas da natureza selvagem jamais ousou contar. Imagine, se puder, um tabuleiro de xadrez de domínio territorial do tamanho de 1.500 quilômetros quadrados, onde cada movimento é calculado com a precisão de um estrategista militar e onde um único erro pode significar a aniquilação total de uma linhagem que sobreviveu desde os primórdios dos tempos. Mas essa não é uma guerra comum. Não há explosões, não há gritos de batalha, não há heróis marchando em direção à glória. Existe apenas o silêncio mortal que precede a tempestade e o sussurro quase imperceptível do perigo que ronda cada canto da vida selvagem África. A cada 24 horas, aproximadamente 50.000 animais vagam por essas terras. Cada um deles uma peça viva neste jogo macabro de sobrevivência, onde as regras são escritas com sangue e as vitórias são medidas em respirações conquistadas. Os predadores brutais que habitam Masai Mara não são apenas caçadores, são filósofos armados com garras, estrategistas que calculam cada movimento com a frieza de um matemático resolvendo uma equação impossível. Sabia que uma hiena pode detectar o cheiro de sangue a mais de 10 quilômetros de distância? É como se a própria morte fosse seu GPS pessoal, guiando-a através da escuridão em direção ao seu próximo festim. E os leões, os majestosos leões, com seus rugidos que podem ser ouvidos a 8 quilômetros de distância, eles não estão apenas fazendo barulho. Estão escrevendo declarações de guerra no ar, marcando território com som,
como generais antigos demarcando fronteiras com o eco de seus tambores de guerra. Mas aqui está o segredo que ninguém quer admitir. Nesta savana selvagem, onde a luta pela sobrevivência é a única lei imutável, até mesmo os predadores mais ferozes descobriram algo que mudará sua perspectiva para sempre sobre a natureza animal. Durante os próximos minutos, você será transportado para um mundo onde cada sombra esconde uma verdade não contada, onde cada movimento é uma peça de um quebra-cabeça que levou milhões de anos para ser montado. Você testemunhará documentários vida selvagem como nunca viu antes. Não apenas animais caçando, mas mentes brilhantes, conspiração estratégica, calculando, adaptando-se, sobrevivendo contra probabilidades que desafiam a lógica humana. E quando a cortina final cair sobre este drama animal, você compreenderá por que esta guerra silenciosa é, na verdade, a mais importante lição sobre coexistência que o mundo natural pode ensinar. Uma lição que a humanidade ainda está tentando aprender. Prepare-se para descobrir que em Masai Mara, os verdadeiros inimigos não são uns dos outros, mas algo muito mais sinistro que ameaça destruir tudo o que conhecem. Savana selvagem. Leões versus hienas. A guerra silenciosa em Masai Mara. O despertar da savana, onde a vida é um sussurro de perigo. A melancolia do amanhecer na savana selvagem não é apenas beleza. É uma cortina de fumaça que esconde os preparativos para mais um dia de batalhas psicológicas que definirão quem vive e quem se torna apenas mais uma estatística na conta interminável da natureza. Masai Mara desperta como um gigante adormecido, cada fio de grama dourada tremulando não com a brisa matinal, mas com a tensão elétrica de 50.000 pares de olhos que se abrem simultaneamente, cada um calculando suas chances de ver o pôr do sol novamente. Aqui está um fato que irá arrepiar sua espinha. Em uma área equivalente ao estado do Rio de Janeiro, coexistem aproximadamente 3.000 leões e 8.000 hienas, dividindo o mesmo território com a delicadeza de diplomatas armados com armas nucleares. A vida selvagem da África funciona como um relógio suíço feito de carne e osso, onde cada engrenagem é um coração pulsante e cada tic-tac é uma respiração roubada do tempo implacável. Os ventos que varrem a savana africana carregam mais do que areia e o aroma das acácias.
carregam mensagens codificadas, sinais químicos que funcionam como uma internet biológica, conectando cada criatura em uma rede de informações que faria qualquer serviço de inteligência moderno corar de inveja. Mas há algo perturbador nesta aparente harmonia. Uma tensão subterrânea que pulsa como um coração doente, sussurrando que nem tudo o que parece natural neste ambiente hostil é realmente o que aparenta ser. Um leão adulto precisa consumir entre 5 a 7 quilos de carne por dia apenas para manter suas funções vitais. Isso equivale a uma pessoa comendo 50 hambúrgueres diariamente, uma demanda que transforma cada refeição em uma questão de vida ou morte matemática. As hienas, com seus cérebros proporcionalmente maiores que os de muitos primatas, processam informações com a velocidade de supercomputadores biológicos. Elas podem memorizar a localização exata de mais de 200 carcaças em decomposição espalhadas por seu território. É como ter um GPS mental programado exclusivamente para encontrar morte e transformá-la em vida. Uma habilidade que beira o sobrenatural e que revela a verdadeira natureza desta guerra silenciosa. O domínio territorial nesta região não é demarcado por cercas ou muros. É definido por um mapa invisível de cheiros, sons e sinais tão complexos quanto as linhas do metrô de Tóquio, mas infinitamente mais mortal para quem se perde. Imagine caminhar por um campo minado onde as minas são invisíveis, inodoras e se movem. Essa é a realidade diária para cada criatura que ousa respirar o ar da savana selvagem. Durante a estação seca, que pode durar até 8 meses consecutivos, a temperatura do solo pode atingir 70 graus Celsius, quente o suficiente para fritar um ovo, mas não quente o suficiente para matar a determinação férrea dos predadores da savana que patrulham estas terras como sentinelas do apocalipse. A água, a preciosa água, torna-se mais valiosa que diamantes quando os rios se transformam em cicatrizes secas na paisagem. E cada gota que resta é guardada como se fosse o último suspiro da própria vida. Os animais selvagens desenvolveram estratégias de conservação de água que fariam engenheiros ambientais chorarem de admiração. Algumas espécies podem sobreviver obtendo 90% de sua hidratação através da umidade contida na carne de suas presas. É um ciclo macabro, onde a morte de um se transforma literalmente na vida de outro. Uma alquimia biológica que transforma sangue em esperança e carne em continuidade. Mas o que realmente acontece quando o sol se põe e a escuridão abraça Masai Mara como um manto de possibilidades infinitas e terrores inomináveis? A visão noturna das hienas é aproximadamente 6 vezes superior à humana. Para elas, a noite não é escuridão, mas um palco iluminado onde cada movimento, cada respiração,
Cada batimento cardíaco acelerado se torna visível como se fosse meio-dia. Os leões, por sua vez, transformam-se em fantasmas dourados que se movem através das sombras com a fluidez de água, seus olhos refletindo a luz das estrelas como faróis de um navio navegando em mares de capim alto. Durante essas horas sombrias, quando a temperatura cai drasticamente e o frio penetra até os ossos, algo sinistro acontece. As regras do jogo mudam e comportamentos que jamais são observados durante o dia emergem das profundezas da natureza. A comunicação entre esses predadores brutais durante a noite é uma sinfonia de sons que varia de sussurros quase inaudíveis a rugidos que fazem a terra tremer. Cada nota musical carregando informações precisas, localização, intenções e níveis de ameaça. Uma descoberta recente revelou que hienas podem usar até 27 vocalizações diferentes, mais variações sonoras que muitos dialetos humanos. Cada som carregando significados específicos que são compreendidos instantaneamente por todos os membros do clã. E quando uma hiena ri, aquele som assombroso que arrepia a espinha de qualquer um que o escuta, não é alegria, é código. Uma linguagem críptica que sinaliza desde descobertas de comida até avisos de perigo iminente. É como se cada gargalhada fosse uma transmissão de rádio criptografada, carregando segredos que apenas os iniciados podem decodificar. Os filhotes, tanto de leões quanto de hienas, nascem com uma desvantagem cruel. Eles são completamente cegos e indefesos durante as primeiras semanas de vida, tornando-se alvos fáceis em um mundo onde a fraqueza é uma sentença de morte. Mas há uma ironia sinistra nessa vulnerabilidade inicial. É durante esse período de maior fragilidade que as mães desenvolvem níveis de agressividade e proteção que podem intimidar até mesmo os predadores mais experientes. Uma leoa protegendo seus filhotes é capaz de enfrentar uma manada de búfalos. Uma hiena defendendo sua prole pode desafiar um crocodilo faminto. É como se a maternidade desbloqueia poderes sobrenaturais que dormem no DNA de cada fêmea. E os machos? Os machos têm seus próprios demônios para enfrentar. Eles sabem que sua própria descendência representa uma ameaça futura ao seu domínio, criando um dilema psicológico que só pode ser resolvido através da violência calculada. A arquitetura social desses grupos é mais complexa que um thriller político. Alianças são formadas e desfeitas baseadas em cálculos de poder que levariam em consideração fatores como idade, força, inteligência, experiência de caça e até mesmo carisma natural. Hienas vivem em sociedades matriarcais, onde as fêmeas dominam completamente os machos.
Imagine uma civilização onde as mulheres são fisicamente maiores, mais agressivas e tomam todas as decisões importantes, enquanto os homens vivem na periferia social, sempre prontos para serem expulsos. É um sistema social que desafia nossas percepções tradicionais sobre poder e gênero, revelando que a natureza animal pode ser muito mais progressiva que muitas sociedades humanas. Os leões, por outro lado, vivem em uma monarquia onde um ou dois machos dominantes controlam um harém de fêmeas que fazem todo o trabalho de caça, criação de filhotes e defesa territorial. Mas aqui reside o mistério central que ninguém quer discutir abertamente. Por que duas espécies tão perfeitamente adaptadas para a mesma função ecológica coexistem no mesmo território sem se exterminarem mutuamente? A resposta a essa pergunta vai chocar você, porque ela revela uma verdade sobre a natureza que contradiz tudo o que nos ensinaram sobre competição e sobrevivência do mais forte. Durante milhões de anos de evolução, leões e hienas desenvolveram não apenas tolerância mútua, mas uma interdependência tão sutil e complexa que sua separação resultaria no colapso de todo o ecossistema da savana africana. É como descobrir que dois inimigos mortais que passaram décadas planejando a destruição um do outro, na verdade são irmãos gêmeos que foram separados no nascimento. A guerra silenciosa não é sobre aniquilação, mas sobre encontrar um equilíbrio impossível. E assim, enquanto o primeiro ato desta saga se desenrola sobre o céu infinito de Masai Mara, uma verdade fundamental emerge das sombras. Na savana selvagem, sobreviver não é apenas sobre ser o mais forte ou o mais rápido. É sobre compreender que em um mundo onde cada dia pode ser o último, a verdadeira sabedoria está em saber quando lutar, quando recuar e quando, surpreendentemente, cooperar. A natureza não criou inimigos, criou parceiros em uma dança mortal que ninguém pode abandonar sem que todos pereçam juntos. Rivais ocultos, a dança mortal por um reino sem coroa. Quando o estômago de um predador começa a contrair com a fome, algo primitivo e terrível desperta em suas entranhas. Não é apenas desejo por comida, é o despertar de uma besta ancestral que transformará qualquer criatura civilizada em uma máquina de caçar impiedosa. A busca por alimento na savana selvagem não é uma simples ida ao supermercado. É uma equação matemática complexa, onde cada caloria gasta deve render pelo menos 3 calorias em retorno, ou a morte por exaustão se torna uma realidade inescapável.
Aqui está um fato que irá revirar seu estômago. Um leão adulto precisa de aproximadamente 15 quilos de carne a cada 3 dias para manter sua massa muscular e suas funções vitais operando. Isso equivale a devorar um boi inteiro a cada 72 horas. Uma alcateia média de leões consome aproximadamente 400 quilos de carne por semana. Imagine um churrasquinho familiar que devora meia tonelada de comida em 7 dias. E você terá uma ideia da pressão constante que esses animais selvagens enfrentam para simplesmente existir. As hienas, com sua eficiência metabólica superior, conseguem extrair nutrientes de partes da carcaça que outros predadores descartariam como lixo. Elas podem digerir ossos, chifres, cascos e até mesmo cabelo, transformando o refúgio em combustível vital. É como ter um estômago equipado com um triturador industrial e um laboratório químico. Nada é desperdiçado quando se trata de transformar morte em vida através da digestão mais eficiente do reino animal. A mandíbula de uma hiena pode exercer uma pressão de até 1.100 psi, suficiente para esmagar o crânio de um gnu como se fosse uma casca de ovo, revelando que por trás daquela risada sinistra se esconde um dos aparelhos mastigadores mais letais do planeta. Durante a estação seca, quando as presas se tornam escassas como água no deserto, os conflitos animais se intensificam de maneira exponencial. É como se toda a região se transformasse em um ringue de gladiadores, onde apenas os mais astutos sobrevivem. Um clã de hienas pode percorrer até 80 quilômetros em uma única noite à procura de alimento. Isso equivale à distância entre São Paulo e Campinas, coberta por patas que jamais param de correr em busca da próxima refeição. E quando elas encontram uma carcaça, o que se segue é uma frenesia alimentar que beiraria canibalismo se aplicado a padrões humanos. Até 50 hienas podem se aglomerar ao redor de uma única zebra morta, devorando-a completamente em menos de 30 minutos. Imagine uma mesa de jantar onde 50 pessoas famintas se atiram sobre um frango assado. Multiplique essa intensidade por 1000, adicione presas afiadas e mandíbulas esmagadoras e você terá uma vaga noção do caos controlado que é uma refeição de hienas. As estratégias de caça dos leões evoluíram durante milhões de anos até se tornarem uma forma de arte mortal. Eles caçam como uma unidade militar de elite, com cada membro assumindo um papel específico na operação. As fêmeas, mais ágeis e resistentes, funcionam como soldados de infantaria, cercando e perseguindo a presa, enquanto os machos, com sua força bruta superior, assumem o papel de artilharia pesada no momento do abate final. É uma coreografia de morte executada com precisão cirúrgica. Cada movimento calculado, cada posição estratégica, cada segundo cronometrado para maximizar as chances de sucesso em uma única tentativa.
Mas há algo profundamente perturbador na eficiência dessa operação. A taxa de sucesso de uma caçada coordenada de leões é de apenas 25%. Isso significa que 3 em cada 4 tentativas resultam em fracasso total. Quando uma caçada falha, o desperdício de energia é catastrófico. Um leão pode queimar até 3.000 calorias em uma perseguição frustrada, o equivalente a correr uma maratona completa em vão. E aqui reside uma das ironias mais cruéis da vida animal. Os predadores brutais que dominam o topo da cadeia alimentar podem morrer de fome, cercados por milhares de presas potenciais, simplesmente porque o gasto energético para capturá-las supera o valor nutricional obtido. É como ser um milionário que não consegue sacar dinheiro do banco. A riqueza está lá, visível e tentadora, mas completamente inacessível devido às circunstâncias implacáveis. As hienas desenvolveram uma solução engenhosa para esse dilema. Elas se especializaram não apenas em caça, mas em roubo estratégico. Uma forma de pirataria biológica que maximiza ganhos nutritivos, minimizando gastos energéticos. Uma hiena pode detectar o som de uma caçada bem-sucedida a mais de 10 quilômetros de distância. Seu sistema auditivo é tão refinado que pode distinguir entre o rugido de vitória de um leão e o rugido de frustração de uma tentativa falha. É como ter um radar biológico constantemente sintonizado na frequência do sucesso alheio. Uma habilidade que transforma cada vitória de outro predador em uma oportunidade de ouro para um roubo bem planejado. O timing é crucial nessa operação de pirataria. Chegar muito cedo significa enfrentar predadores ainda com energia para lutar. Chegar muito tarde significa encontrar apenas ossos vazios. As hienas desenvolveram uma técnica psicológica devastadora. Elas se aproximam em grupos pequenos, testando a determinação dos leões em defender sua presa, gradualmente aumentando a pressão até que os felinos decidam que a batalha não vale o esforço. É uma guerra de nervos conduzida através de intimidação sutil, grunhidos baixos, movimentos furtivos, olhares fixos que comunicam intenções sem palavras, criando uma atmosfera de tensão que pode durar horas. Os leões, por sua vez, desenvolveram contra-estratégias igualmente sofisticadas. Eles podem fingir abandono da carcaça, se esconder nas proximidades e atacar as hienas desprevenidas quando elas baixam a guarda. É um jogo de xadrez biológico, onde cada movimento é uma mentira calculada, cada recuo é uma armadilha em potencial, e cada vitória aparente pode ser o prelúdio de uma derrota devastadora. A rivalidade leões e hienas transcende a simples competição por comida. Torna-se uma batalha épica de inteligências, onde vence não necessariamente o mais forte, mas o mais astuto. Durante períodos de escassez extrema, comportamentos que jamais são observados em condições normais emergem das profundezas da necessidade desesperada. Hienas podem formar alianças temporárias com chacais. Leões podem tolerar a presença de leopardos em suas proximidades. É como se as regras básicas da natureza fossem suspensas quando a fome atinge níveis críticos, forçando inimigos ancestrais a considerarem opções que normalmente seriam impensáveis.
O canibalismo, embora raro, não é desconhecido entre ambas as espécies durante crises alimentares severas. Mães podem abandonar filhotes mais fracos para garantir a sobrevivência dos mais fortes. Uma decisão que desafia nossa compreensão humana de amor maternal. É uma matemática cruel, onde sentimentos se tornam luxos que podem custar vidas. Cada caloria economizada ao abandonar um filhote doente pode significar a diferença entre a continuação ou extinção de toda a linhagem familiar. A luta pela sobrevivência na savana africana cria dilemas morais que fariam filósofos humanos perderem o sono. Quando recursos são limitados, quem merece viver e quem deve morrer? A natureza responde a essa pergunta com uma frieza que beira a crueldade. Sobrevivem aqueles que conseguem adaptar-se mais rapidamente às circunstâncias em constante mudança, independentemente de considerações sobre justiça ou compaixão. Os velhos são abandonados quando se tornam peso morto. Os feridos são deixados para trás quando atrasam o grupo. Os fracos são sacrificados para que os fortes possam continuar. É um mundo onde a piedade é uma sentença de morte coletiva. Documentários sobre a vida selvagem raramente mostram essa realidade brutal. Preferem focar nos momentos de triunfo, nas caçadas bem-sucedidas, nos filhotes brincalhões, evitando confrontar o público com a matemática implacável que governa cada respiração na natureza. Mais uma vez, o profundo silêncio na savana africana. Mas há segredos da savana que apenas emergem quando câmeras param de filmar e pesquisadores vão dormir. Comportamentos noturnos que desafiam classificações científicas estabelecidas. Leões foram observados compartilhando carcaças com hienas durante noites particularmente frias, quando o calor corporal gerado pela proximidade se torna mais valioso que a posse exclusiva de comida. É uma cooperação forçada pelas circunstâncias, uma trégua temporária ditada não pela generosidade, mas pela necessidade mútua de sobreviver a condições que matariam qualquer um dos grupos se enfrentados isoladamente. E quando o amanhece chega, essa cooperação noturna é esquecida como se nunca tivesse acontecido. Os antigos inimigos retomam seus papéis tradicionais, preparando-se para mais um dia de guerra silenciosa. Os territórios de caça são divididos por um mapa mental invisível que ambas as espécies respeitam religiosamente. Violações são punidas não com confrontos diretos, mas com sabotagem sutil que pode durar semanas. Uma invasão territorial pode resultar em campanhas de intimidação psicológica, onde hienas seguem leões à distância, perturbando seus padrões de sono, interferindo em suas caçadas, criando um estado de estresse constante que pode levar ao esgotamento nervoso. É uma tortura biológica refinada, projetada para quebrar a resistência mental antes de atacar a estrutura física. Uma estratégia que revela níveis de sofisticação psicológica que rivalizariam com táticas militares humanas. E assim, enquanto o sol do meio-dia queima impiedosamente sobre Masai Mara, a matemática cruel da fome continua seus cálculos inexoráveis. Em um mundo onde cada caloria é uma moeda de vida, até mesmo os predadores mais poderosos descobrem que a verdadeira riqueza não está em dominar, mas em economizar energia suficiente para ver mais um amanhecer.
Desafios da sobrevivência. O enigma da adaptação em Masai Mara. Quando a natureza decide testar os limites da resistência animal, ela não envia lembretes educados ou avisos antecipados. Ela simplesmente muda as regras do jogo durante a partida, forçando cada criatura a se reinventar ou enfrentar a extinção como única alternativa. A savana selvagem de Masai Mara funciona como um laboratório de evolução a céu aberto, onde experimentos biológicos são conduzidos em tempo real, sem comitês de ética ou protocolos de segurança, apenas a pressão implacável da seleção natural decidindo quem continua existindo. Durante a estação seca mais severa dos últimos 50 anos, registrada entre 1984 e 1985, cerca de 60% da população de herbívoros pereceu. Isso equivale a uma guerra que dizimou 3 em cada 5 habitantes de uma cidade inteira. Os animais selvagens que sobreviveram a essa catástrofe não emergiram inalterados. Eles carregam cicatrizes genéticas invisíveis, adaptações neurológicas e comportamentais que os transformaram em versões mais resistentes, mais astutas e infinitamente mais paranoicas de seus ancestrais. Uma descoberta recente revelou que hienas nascidas após períodos de escassez extrema possuem cérebros 15% maiores que hienas de gerações anteriores. É como se a fome fosse um agente evolutivo acelerando o desenvolvimento de inteligência em tempo recorde. Esses cérebros ampliados não são apenas maiores, são reorganizados, com áreas dedicadas ao planejamento estratégico e memória espacial desenvolvidas de maneira que beira o sobrenatural. Uma hiena moderna pode memorizar a localização exata de mais de 300 fontes de água, 150 esconderijos seguros e os padrões de movimento de dezenas de manadas diferentes. É como ter um supercomputador biológico rodando software de sobrevivência. Os leões não ficaram para trás nessa corrida evolutiva. Eles desenvolveram algo ainda mais sinistro: a capacidade de alterar seus padrões sociais baseados em análise preditiva de recursos futuros. Uma alcateia de leões pode decidir expulsar machos jovens não porque representem ameaça imediata, mas porque algoritmos mentais calcularam que os recursos disponíveis nos próximos 2 anos não suportarão o grupo atual. É uma forma de planejamento familiar que faria economistas chorarem de admiração. Decisões reprodutivas baseadas em projeções de disponibilidade de alimentos que ainda não escassearam, mas que algoritmos biológicos preveem que escassearão. Os filhotes de leão, nascidos em territórios com alta competição, desenvolvem músculos das pernas 20% mais fortes que filhotes nascidos em áreas com abundância de recursos. Seus corpos literalmente antecipam a necessidade futura de correr mais rápido e por distâncias maiores.
A arquitetura das tocas de hienas evoluiu durante as últimas décadas para incluir sistemas de ventilação naturais que mantêm temperatura interna constante. É como se elas tivessem desenvolvido ar-condicionado biológico apenas observando as variações climáticas. Essas tocas subterrâneas podem se estender por até 200 metros, com múltiplas saídas de emergência, câmaras de armazenamento de comida e até mesmo berçários climatizados para proteger filhotes vulneráveis. A engenharia por trás dessas construções é tão sofisticada que arquitetos humanos estudam túneis de hienas para desenvolver sistemas de resfriamento passivo em edifícios modernos. A natureza, mais uma vez, ensinando tecnologia à humanidade. Os leões, não dispostos a serem superados, desenvolveram técnicas de camuflagem comportamental que confundem até mesmo pesquisadores experientes. Eles podem alterar seus padrões de movimento para imitar herbívoros quando necessário. Durante as horas mais quentes do dia, quando temperaturas ultrapassam 45 graus Celsius, leões podem diminuir seu metabolismo em até 40%, essencialmente hibernando acordados, uma técnica de conservação energética que desafia princípios fisiológicos básicos. É como se conseguissem desacelerar o tempo biológico, esticando cada caloria armazenada por períodos impossíveis, transformando seus corpos em fortalezas de eficiência metabólica. Hienas desenvolveram uma adaptação ainda mais bizarra. Durante crises hídricas severas, elas podem reabsorver água de suas próprias fezes, um processo de reciclagem biológica que permitiu a sobrevivência quando outras espécies pereceram. É um mecanismo de sobrevivência que desafia nossa compreensão sobre os limites da adaptação, literalmente transformando resíduos em recursos vitais através de um sistema digestivo que funciona como uma estação de tratamento de água ambulante. A migração das grandes manadas não segue mais os padrões tradicionais estabelecidos durante milênios. Mudanças climáticas forçaram zebras e gnus a desenvolverem rotas alternativas que confundem predadores acostumados com comportamentos previsíveis. Isso criou um caos territorial sem precedentes. Leões e hienas, que memorizaram mapas mentais de movimentos de presas durante gerações inteiras, descobriram que seus GPS biológicos estavam completamente desatualizados. É como acordar um dia e descobrir que todas as ruas da sua cidade mudaram de lugar durante a noite. Landmarks familiares desapareceram, rotas conhecidas levam a becos sem saída e o que antes era território controlado tornou-se terra de ninguém. Os predadores da savana foram forçados a se tornarem estudantes novamente, reaprendendo técnicas de caça, redescobrindo padrões migratórios, reavaliando estratégias que funcionaram por séculos de coevolução.
Uma consequência inesperada dessa reorganização territorial foi o surgimento de zonas neutras, áreas onde leões e hienas coexistem sem hostilidade ativa, unidos pela confusão mútua diante das novas realidades. Essas zonas funcionam como embaixadas improvisadas, onde inimigos ancestrais trocam informações por sinais sutis, um tipo de diplomacia biológica que emerge quando a sobrevivência mútua supera impulsos territoriais tradicionais. É um fenômeno que desafia décadas de pesquisa comportamental. Predadores brutais agindo como colegas de trabalho, compartilhando dados sobre novos padrões de movimento das presas, criando uma rede de inteligência colaborativa. Observadores registraram casos de hienas seguindo leões a distâncias respeitosas, não para roubar suas presas, mas para aprender novas rotas de caça desenvolvidas pelos felinos mais experientes. A vida animal selvagem demonstra níveis de plasticidade comportamental que fariam neurocientistas questionarem teorias estabelecidas sobre rigidez instintiva. Estas criaturas estão literalmente reescrevendo seus códigos genéticos em tempo real. Filhotes de ambas as espécies, nascidos após 2010, apresentam padrões neurológicos distintos de gerações anteriores. Áreas cerebrais relacionadas à flexibilidade cognitiva são 30% mais desenvolvidas, como se a incerteza ambiental tivesse forçado uma evolução acelerada da inteligência. Mas a adaptação mais impressionante talvez seja a capacidade recentemente descoberta de ambas as espécies de comunicarem-se através de frequências infrassônicas, sons tão baixos que ficam abaixo do limiar da audição humana. Esses sussurros sísmicos podem viajar através do solo por até 30 quilômetros, permitindo coordenação de atividades entre grupos separados por vastas distâncias. É como se toda a savana africana fosse conectada por uma internet subterrânea de vibrações. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando pesquisadores perceberam que esses sinais infrassônicos não são aleatórios. Eles seguem padrões linguísticos complexos que sugerem a existência de uma língua de frequência baixa, compartilhada entre espécies. Leões podem avisar hienas sobre a aproximação de tempestades. Hienas podem informar leões sobre descobertas de novos pontos de água. É uma cooperação que acontece em um nível de comunicação que apenas recentemente a ciência humana conseguiu detectar. Isso significa que por décadas observamos apenas a superfície de uma interação muito mais complexa. Como assistir um filme mudo sem saber que existe uma trilha sonora emocional tocando em frequências que não conseguimos escutar? A guerra silenciosa nunca foi realmente silenciosa. Ela acontecia em canais de comunicação que nossa tecnologia não conseguia interceptar, revelando camadas de sofisticação social que redefinem nossa compreensão sobre inteligência animal. Durante períodos de seca extrema,
Quando fontes de água se tornam raras como oásis no deserto, comportamentos de compartilhamento que contradizem princípios básicos de competição territorial. Leões foram documentados guardando fontes de água durante suas horas de descanso, permitindo que hienas bebam durante turnos específicos, uma espécie de acordo de não agressão temporal que beneficia ambas as partes. Mas há um preço oculto nessa cooperação aparentemente altruísta. Análises posteriores revelaram que leões usam essas oportunidades para estudar padrões comportamentais das hienas, coletando informações estratégicas que poderão ser usadas quando recursos voltarem a ser abundantes. É espionagem disfarçada de generosidade. Cada gole de água concedido é uma oportunidade de observar fraquezas, mapear hierarquias sociais e identificar indivíduos mais vulneráveis para futuras investidas. É uma contra-espionagem disfarçada de generosidade que excede grande parte do que sabemos sobre evolução biológica. As hienas, não sendo ingênuas nesse jogo de inteligência mútua, desenvolveram técnicas de contra-espionagem que incluem comportamentos falsos projetados para confundir observadores felinos. Elas podem fingir claudicação para parecerem mais fracas, simular disputas internas para mascarar sua verdadeira estrutura social, até mesmo alterar padrões vocais para transmitir informações incorretas sobre o tamanho real de seus clãs. É uma guerra fria biológica, onde informação se tornou mais valiosa que território. Cada encontro é uma oportunidade de coleta de dados. Cada interação é uma chance de plantar desinformação no inimigo. O ambiente hostil de Masai Mara forçou essas espécies a se tornarem não apenas predadores físicos, mas estrategistas psicológicos, operando em níveis de sofisticação que rivalizam com agências de inteligência humanas. A fúria contida, o ponto de ruptura na tensão crescente da guerra silenciosa. Quando a temperatura ambiente ultrapassa 48 graus Celsius por 15 dias consecutivos, algo quebra no equilíbrio delicado da savana selvagem. Não é apenas o calor que mata, é a percepção coletiva de que as regras antigas não se aplicam mais a esta nova realidade brutal. Masai Mara, sob o sol impiedoso da seca de 2009, se transformou em um laboratório apocalíptico, onde cada criatura foi forçada a confrontar uma questão existencial terrível.
Vale a pena continuar lutando quando o próprio ambiente parece ter declarado guerra à vida. Os rios que sustentaram civilizações animais durante milênios reduziram-se a cicatrizes na terra. Leitos secos que estiram-se como veias abertas de um cadáver, carregando apenas a memória fantasmagórica da água que um dia fluiu com abundância. A descoberta de uma fonte de água fresca, escondida entre formações rochosas que jamais foram exploradas, desencadeia não celebração, mas algo muito mais sinistro. Uma tensão que vibra através da savana africana como um fio de alta voltagem pronto para explodir. Esta fonte não é um presente da natureza, é uma armadilha, porque sua capacidade é suficiente para sustentar apenas uma das espécies dominantes, criando o dilema mais cruel que a vida selvagem África já enfrentou em sua história registrada. É como descobrir que existe apenas um lugar no bote salva-vidas para duas pessoas que se afogam. A cooperação torna-se impossível, a coexistência vira suicídio, e a guerra silenciosa finalmente encontra sua voz em um rugido que será ouvido por toda a eternidade. Aproximadamente 500 leões e 1.200 hienas convergem lentamente em direção a esta fonte. Não em grupos organizados, mas como indivíduos desesperados arrastados por uma força gravitacional biológica impossível de resistir. Mas há algo profundamente perturbador no comportamento de ambas as espécies durante esta aproximação. Elas não estão se preparando para a batalha, estão se preparando para algo muito mais complexo e psicologicamente devastador. Os leões começam a exibir comportamentos ritualísticos jamais documentados pela ciência. Marcações territoriais em padrões geométricos precisos, vocalizações em frequências que fazem pequenos mamíferos entrarem em estado de choque, movimentos sincronizados que parecem coreografados por alguma inteligência superior. As hienas respondem com seus próprios rituais igualmente bizarros, formações circulares que podem ser vistas do alto como mandalas vivas, sessões de vocalização coletiva que duram horas e criam paisagens sonoras que alteram o comportamento de todas as outras espécies em um raio de 50 quilômetros. É como se ambas as espécies estivessem se preparando não para a guerra, mas para algum tipo de cerimônia ancestral, cujo significado foi perdido nas brumas do tempo evolutivo. Um protocolo biológico ativado apenas quando a extinção se torna uma possibilidade real. As hienas, sentindo a mudança energética na atmosfera, começam a evacuar a região em massa. Uma migração desordenada que não segue rotas tradicionais, mas simplesmente fogem em pânico de uma ameaça que não conseguem identificar, mas sentem visceralmente. É um êxodo de proporções bíblicas. Milhares de zebras, gnus, antílopes e gazelas abandonam territórios que suas famílias ocuparam durante gerações,
preferindo enfrentar os perigos do desconhecido a permanecer próximos desta fonte de vida que se transformou em epicentro de algo indescritível. O silêncio que se segue é mais aterrador que qualquer rugido. É o silêncio de um ecossistema inteiro prendendo a respiração, aguardando um desfecho que pode redefinir as leis da natureza tal como as conhecemos. Durante 3 dias e 3 noites, leões e hienas permanecem em posições estratégicas ao redor da fonte, sem se aproximar da água, sem interagir diretamente, mas mantendo uma vigília que transcende necessidades fisiológicas básicas. É uma vigília que parece ritualística, como se ambas as espécies estivessem aguardando algum sinal cósmico, algum presságio natural que lhes diga como resolver este dilema sem precedentes na história da vida animal. E então, na madrugada do 4º dia, algo extraordinário acontece. Algo que desafia toda a lógica científica estabelecida sobre comportamento territorial e competição por recursos escassos. Um leão macho idoso, cicatrizado por décadas de batalhas, aproxima-se lentamente da fonte. Mas em vez de beber, ele para a exatos 3 metros da água e emite uma vocalização que jamais foi registrada pela ciência humana. É um som que combina rugido com lamento, autoridade com súplica, comando com questionamento. Uma linguagem que parece transcender os limites da comunicação animal normal e entrar em territórios que bordam o mistérico. As hienas respondem não com agressão ou submissão, mas com uma harmonia vocal complexa que transforma o lamento solitário do leão em uma sinfonia de vozes entrelaçadas. Cada animal contribuindo com uma nota que, quando combinada, cria melodias que fazem a terra vibrar. É música real, complexa, emocional, criada por criaturas que supostamente não possuem capacidades cognitivas necessárias para a composição artística, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre a fronteira entre instinto e consciência. Durante 6 horas, esta ópera da savana continua, com novos participantes se juntando gradualmente. Primeiro, outros leões, depois mais hienas, eventualmente incluindo espécies que não deveriam estar envolvidas neste conflito territorial. Chacais e até mesmo algumas espécies de antílopes que não fugiram retornam para contribuir com suas próprias vocalizações para esta sinfonia impossível que está sendo composta em tempo real na savana selvagem. É nesse momento que a verdade mais perturbadora se revela. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Formações rochosas ao redor da fonte mostram sinais de rituais similares, repetidos durante séculos, talvez milênios.
marcas de garras em padrões específicos, desgaste em rochas causado por posicionamento repetitivo de corpos, camadas de material orgânico que sugerem que grandes encontros aconteceram neste local em intervalos regulares ao longo da história. A humanidade nunca testemunhou estes rituais, porque eles acontecem apenas durante crises existenciais, momentos quando espécies inteiras enfrentam ameaças que superam capacidades individuais de resolução. Masai Mara guarda segredos que precedem registros históricos humanos, protocolos de comunicação interespécies que são ativados apenas quando a sobrevivência coletiva supera impulsos territoriais individuais. E então, quando o sol atinge seu zênite no 6º dia desta vigília impossível, a decisão é tomada. Não através de confronto ou dominação, mas através de algo que parece democracia biológica em seu estado mais puro. Os leões se retiram voluntariamente, não em derrota, mas em uma demonstração de sabedoria ancestral que reconhece que hienas, com seu metabolismo mais eficiente e necessidades hídricas menores, são a escolha lógica para guardiãs desta fonte durante a crise. Mas esta retirada vem com uma condição implícita. As hienas assumem responsabilidade não apenas por sua própria sobrevivência, mas pela manutenção do equilíbrio ecológico de toda a região durante o período de escassez. É um acordo social que transcende instintos básicos de sobrevivência individual, uma forma de altruísmo que a ciência diz ser impossível em predadores brutais, mas que acontece diante de nossos olhos quando as circunstâncias forçam evolução comportamental acelerada. As semanas que se seguem testemunham algo sem precedentes na documentação da vida animal selvagem. Hienas funcionando como gestoras de recursos hídricos, regulando acesso à fonte para maximizar sobrevivência de múltiplas espécies. Elas estabelecem horários de bebida para diferentes grupos, priorizam animais feridos ou com filhotes, até mesmo racionam a sua própria água para garantir que recursos durem até o retorno das chuvas. É comportamento que desafia definições tradicionais de inteligência animal, planejamento de longo prazo, consideração altruística, gestão de recursos complexa, que rivalizaria com sistemas humanos de administração de crises. Os leões, por sua vez, assumem papel de segurança pública, patrulhando áreas mais amplas para proteger esta zona neutralizada de ameaças externas, funcionando como guarda-costas voluntários para um sistema do qual foram temporariamente excluídos. Mas existe um preço oculto nesta cooperação exemplar. Estresse psicológico de atuar contra impulsos evolutivos básicos começa a cobrar tributo devastador na saúde mental de ambas as espécies.
Leões desenvolvem comportamentos obsessivo-compulsivos, movimentos repetitivos, vocalizações constantes, incapacidade de descansar adequadamente, sinais clínicos de que mentes predadoras não foram projetadas para altruísmo sustentado. Hienas mostram sinais de exaustão emocional crônica. A pressão de tomar decisões que afetam vida e morte de dezenas de espécies diferentes está causando breakdowns nervosos que se manifestam através de comportamentos erráticos e agressividade interna crescente. É como observar duas civilizações avançadas colaborando em um projeto que está lentamente destruindo a sanidade de seus participantes. Cooperação que salva vidas fisicamente, mas mata almas espiritualmente. Então, quando o quarto ato desta saga atinge seu clímax psicológico devastador, uma verdade amarga emerge das águas cristalinas desta fonte salvadora. Às vezes, fazer a coisa certa custa mais do que fazer a coisa errada. E a natureza, em sua sabedoria cruel, está prestes a revelar se o preço da cooperação vale o benefício da sobrevivência coletiva. As nuvens de tempestade começam a se formar no horizonte. As primeiras chuvas em 8 meses estão chegando. Mas será que leões e hienas ainda serão os mesmos quando a água voltar a fluir livremente pela savana africana? Quando criaturas selvagens descobrem que podem ser civilizadas, a pergunta não é se devem fazê-lo, mas se conseguem suportar as consequências psicológicas de traírem sua própria natureza. A savana africana sussurra uma verdade final através do vento que balança as gramas douradas. Sobrevivência não é sobre dominar outros, mas sobre descobrir quando dominação deve ceder lugar à colaboração. Assim, quando a cortina final desce sobre este drama animal extraordinário, uma compreensão profunda emerge das águas cristalinas que agora fluem livremente através de Masai Mara. A natureza não é cruel ou benévola, é inteligente. Inteligente demais para permitir que impulsos primitivos destruam experimentos evolutivos que levaram milhões de anos para aperfeiçoar. Cada leão que aprende a cooperar, cada hiena que escolhe compartilhar, cada filhote que brinca através de fronteiras de espécies é prova viva de que consciência pode emergir da necessidade, sabedoria pode nascer do desespero e esperança pode florescer nos solos mais áridos. A guerra silenciosa termina não com vitória ou derrota, mas com transformação. Leões e hienas descobrem que eram parceiros disfarçados de inimigos, aguardando condições certas para revelar sua verdadeira natureza colaborativa. E nesse momento de iluminação coletiva, Masai Mara ressoa com uma verdade que ecoa através dos séculos. A maior batalha nunca foi entre predadores. Foi entre medo e confiança, entre isolamento e conexão, entre a ilusão de separação e a realidade da interdependência que conecta cada coração que bate neste planeta vivo.